começar, vamos ler Lucas, capítulo 11, versículo 1. A Bíblia de vocês. Lucas 11, 1. Qual foi o pedido Abra, que moça. Jesus fez aos discípulos? Mamãe. Que reflete o porquê desse salmo que está aqui. Abra no seu. Não pediu que os discípulos fizeram a Jesus, não? Lucas 11, 1. Tudo bem. Diz assim: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então esse foi o pedido que os discípulos fizeram a Jesus: ensine-nos a orar. Muitos salmos estão na Bíblia para nos ensinar como a gente deve orar. Às vezes a gente não sabe orar da maneira certa, nós vimos isso na outra semana. Que é nosso jeito de falar, às vezes é defeituoso, a gente não sabe como falar direito. Então nós vimos que a gente pode usar os salmos para a gente aprender a falar com Deus. E durante a semana nós estudamos 4 salmos que apresentam orações a Deus. E como é que a gente pode aprender com esses salmos? Então, olha, a primeira pergunta da lição é: vamos ler o Salmo 105, verso 5. Obrigada, mamãe. De nada. Aí Uma pessoa vai para o Salmo 105, verso 5. Ela não quer brincar, não. A outra vai para Colossenses 3,16. E a outra vai para Tiago 5,13. É. Uma pessoa lê Salmo 105, verso 5. A outra lê Colossenses 3,16. E outra lê Tiago 5,13. Isso é Salmo 105, 5, né? Lembrar das maravilhas que eles os seus prodígios, do juízo e seus lados. Agora vamos ler Colossenses. Outra pessoa lê Colossenses 3,16. Certo. Abriu quando Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Bem, Paulo está dando um conselho de como é que deve ser a nossa adoração, como é que deve ser o nosso culto a Deus. Deve ter a palavra, deve ter livros, deve ter cantos e deve ter salmos também. Certo? Agora o último verso é Tiago 5,13. Está alguém de vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Olha aí. Que os louvores eram os salmos na época, né? Nessa época aí os louvores eram os salmos. Louvores. Desses três, o que Louvores. vocês acham? Qual é o lugar dos salmos na nossa adoração? É, o seu tem? Qual é o papel dos salmos na nossa adoração a Deus? Eles servem para quê? A gente viu em três aplicações de salmos. Três vezes. Exatamente. Ensinar a orar. Nos ajuda a lembrar do que Deus já fez pelo seu povo no passado, né? E que está fazendo hoje e que vai fazer no futuro, né? Que é o primeiro. Lembre-se das maravilhas que Deus fez, dos seus sinais e prodígios, né? Convoca todo o povo de Deus a lembrar o que Deus já fez por nós, né? O que Deus já fez pelo seu povo. Conjunto de ensinamentos de como adorar o Senhor. Vários salmos a gente vê de como a gente adorar a Deus através dos salmos, né? A gente vê exemplos de pessoas adorando em forma de música, de poema, e ensinando outras pessoas a prática da adoração. Também nos ensina assim corretamente, né? Certo que a nossa oração nunca vai ser correta, claro que não, né? Mas ensina a gente a buscar mais a Ele, ter mais intimidade com Ele. Exatamente. E aqui em Colossenses também tem uma outra pregação. Agora essa você consegue ensinar a orar e fazer uma recordação das maravilhas que Deus já fez por nós. Em Colossenses tem uma aplicação muito boa também.
que é como conforto para quem está doente. Né? Os salmos trazem conforto, esperança para aquele irmão que está doente, né? Que está sofrendo. Sim, está alguém alegre, canta louvores, né? Quando está alegre, canta louvores. Quando está sofrendo, orar e cantar alegre, cantar louvor. É. E também, Davi, através da oração, a gente mostra na sua necessidade, a gente sabe, através da oração, a gente sabe que a gente necessita. Dependência de Deus, exatamente. Agora em Tiago 5,13 foi isso que alguém falou aqui. Os salmos também servem para você consolar alguém. Quando você está triste, você gosta de ler os salmos. Tem muitas pessoas que quando estão numa situação difícil, abrem ali o Salmo 91, o Salmo 23 para se consolar. Então, se o salmo serve de consolo para você, também serve para você consolar outra pessoa. Para você ajudar a levantar o ânimo de outra pessoa. Então, serve para a gente aprender a orar, serve para a gente ter mais comunhão com Deus, serve para a gente consolar outra pessoa. Os salmos têm várias aplicações na nossa vida. E aqui na lição tem um passo a passo de como a gente deve ler os salmos. Não é só ler como uma literatura qualquer. A gente tem que ler e fazer algumas coisas. Primeiro, fazer uma reflexão simples. Ou seja, o que é que você aprendeu desse salmo? O que é que você viu de profundo dele? Faça um resumo para você mesmo do que foi aquele salmo. Depois, você ore usando as palavras do salmo. Você pode usar na sua oração as palavras que o salmista colocou naquele salmo, você pode colocar na sua oração. Depois você vai se perguntar assim: como é que essa experiência que esse homem viveu se parece com a minha experiência? A experiência que Davi passou nesse salmo, como é que essa experiência tem a ver com a minha vida, com o que eu estou passando? Você se identifica com o salmista. Esse é outro passo. E depois, olha, se alguma coisa do salmo desafiar você, bem-vinda, Samara. Se alguma coisa no salmo desafiar você, considere se esse salmo corrige as suas falsas esperanças presentes sobre algo que você está enfrentando. Vamos ler de novo, só para vocês entenderem? Olha. Você está lá lendo o salmo e tem alguma coisa naquele salmo que desafia você. Você fica, rapaz, tem um negócio aqui estranho nesse salmo, alguma coisa desafia você. Aí o que você deve fazer? Considere se esse salmo corrige as suas falsas esperanças presentes sobre algo que você esteja enfrentando. Bem-vindo, pode entrar. Então, gente, o que é que vocês acham que é isso aqui? Como é que esse salmo pode nos desafiar? Tem algum salmo que você já leu alguma coisa, algum salmo que desafiou você que você achou assim bem intrigante? Tudo bem? Eu acho aquele que diz assim: bem-aventurado aquele que pegar seus filhos e der com ele a cabeça dele nas pernas. Eu não esqueço desse. Eu por nunca vi esse negócio. Pode ter, procure. E aqui, ó, dizer que o salmo às vezes corrige É contra os inimigos. Não, o que ela falou é outro. É contra os inimigos. Né? Então, olha, Não é nesse. aqui diz que tem salmos que eles corrigem uma falsa esperança que a gente tem, uma ideia equivocada que a gente tem, uma ideia errada. Como assim? O que, é que vocês acham que é isso? Como é que um salmo às vezes corrige uma ideia errada que a gente tem na nossa cabeça? Aquele do Salmo 73, que acho que é o 73, que o salmista, que era Asaf, ele ficava despeitado assim, porque os ímpios não obedeciam a Deus e se dava bem em tudo. Estava gordo, estava feliz, os filhos estavam felizes, estava muita comida na mesa, não faltava nada. E ele disse: como é que pode, Senhor? Porque eu estou aqui obedecendo a tua lei, estou no teu tempo todo dia e eu estou passando um perrengue danado. Aí quando ele foi para a palavra e contemplou, né, pela fé, o santuário de Deus, sabendo que lá a justiça de Deus é feita e que aquele que é fiel a ele vai ser recompensado com a vida eterna e os ímpios serão destruídos, então ele descansou no Senhor e confiou. E nós podemos ser tentados a qualquer momento e estar nos comparando com os ímpios e achar que a riqueza do ímpio
uma coisa, porque é passageiro como uma névoa, né? É hoje, não é amanhã. E o que Deus tem para nós é eterno. Olha aí, tem salmos que desafiam uma ideia errada que a gente tem na nossa cabeça, que eles mudam a nossa mente, mudam a nossa maneira de pensar. Então isso é muito importante. Mas a gente refletir. E a gente sempre pensa que os salmos não são sempre nos confortar, sempre nos visualizando a nossa cabeça, mas às vezes eles nos colocam contra a parede para fazer a gente mudar algumas opiniões que a gente tem. Isso é muito importante. Podem estar errados, né? De acordo com a obra de Deus, podem estar errados. Agora, essa foi só a introdução. E agora, a gente vai começar a estudar 4 salmos da Bíblia. 4 salmos que falam sobre oração. 4 salmos que ensinam pra gente como falar com Deus. O primeiro salmo é o Salmo 44. Salmo 44 é o primeiro que nós vamos estudar agora nessa manhã. E vocês vão ver que esses 4 salmos eles têm uma linguagem muito familiar, uma linguagem que às vezes a gente usa nas nossas orações. Ou até uma linguagem que a gente não usa, uma linguagem que a gente tem medo de usar, mas que o salmista usou. Davi, e os salmos é um livro tão top, tão bom, que está vendo o salmo 42. Uma coisa do Daniel. Todos os salmos são músicas. Os salmos, na verdade, são cânticos. Sim. Ele musicou os salmos, porque os salmos eram músicas. Os salmos são poemas. Pois é. São todos cheios de Vamos figurinhas. prestar atenção no 44. Tem uma coisa no 44 que chama a nossa atenção. Tem uma linguagem que o salmista usa que chama a nossa atenção. Aqui, olha, como é que tem um salmo? Apelo por Auxílio divino. Ou seja, um salmo de oração, um salmo súplica. Então, do verso 1 até o verso 3, A minha lição, ó. o que o salmista diz? Só olhando assim por cima, o que ele fala? Ele relembra as coisas que Deus fez, ele relembra as maravilhas de Deus. O verso 4 e o verso 5 ele também está confirmando que Deus é quem dá as vitórias e tal. Verso 6 até o verso 8. Agora, a partir do verso 9, ele começa a ser mais sincero ainda. Ele começa a dar um desabafo a partir do verso 9. Agora, porém, tu nos rejeitaste e nos expuseste à vergonha, e já não acompanhas os nossos exércitos. Está falando a Deus. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Nos entregaste como ovelhas para o matadouro, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo, e não tens lucro com a sua venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbio entre as nações, e os povos nos veem e balançam a cabeça. A minha humilhação está sempre diante de mim, o meu rosto se cobre de vergonha. E assim ele continua até o verso 16. Mas vocês perceberam uma coisa diferente aqui, que às vezes a gente não diz nas nossas orações? Você vê que o salmista foi tão sincero que ele descarregou o que ele estava sentindo diante de Deus, a raiva que ele estava. Ele disse para Deus assim: olha, o Senhor nos rejeitou, o Senhor nos colocou em vergonha, o Senhor faz bater em retirada os nossos Exército. exércitos, né? Nós Então você vê com sinceridade que o salmista desabafar diante de Deus o sentimento que ele estava no coração. Por que às vezes a gente tem dificuldade de dizer para Deus assim, de maneira sincera, o que a gente está sentindo e nos abrir diante de Deus? Por que às vezes a gente tem esse medo de falar como esse salmista falou?
sua oração você não pode, quando está tudo mal, você não pode fingir que está tudo bem. Você tem que mostrar a real situação diante de Deus. Agora tem outra pergunta aqui. Aqui quem fez esse salmo aqui foi os filhos de Corá. Não foi só um salmista, foram os filhos de Corá. Aqui tem um verso que eles afirmam que Deus havia abandonado eles para os seus inimigos, né? Como é que a gente pode expressar esse sentimento diante de Deus sem perder a fé? Como é que a gente pode fazer uma declaração dessa sem perder a fé? Sem blasfemar? Porque quem lê o livro de Jó e vê ali aquelas loucuras, né, do livro de Jó, a Bíblia diz que Jó em nenhum momento blasfemou diante de Deus. E ele fez várias declarações ao longo do livro, dizendo assim, Deus me entregou essa situação, eu estou aqui, né, leproso e tal. E Jó disse assim, por que você não está comigo? Você é Deus. Tá, mamãe. Por que o Senhor me fez nascer? Por que o Senhor não matou no ventre da minha Ele disse, mãe? melhor foi que eu fosse um aborto, que não tinha visto a luz do sol, que ele está passando por isso. Como é que a gente pode ser sincero diante de Deus sem blasfemar? Já está acontecendo no verso 17 que diz, ó, tudo isso sobreveio, entretanto, não nos esquecendo de Deus. É não se esquecer de Deus. Desabafar. É reconhecer que Deus tem o controle de tudo, que Deus sabe. E aí continua, nós somos infiéis à tua aliança, reconhecer que somos errados. Ou seja, ele falou, né, que Deus tinha desabafou com Deus, mas no final ele reconheceu quem era Deus e reconheceu que ele estava errado. Relatar para Deus o que aconteceu, seja bom ou ruim, é necessário a gente desabafar. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é do nosso pecado. E foi o que o salmista tentou passar para os leitores de Jó. Nós não esquecemos de ti, nós que fomos infiéis à tua aliança. Ou seja, a gente sempre tem que lembrar que as coisas ruins que acontecem não é culpa de Deus. Consequência de nossas escolhas. De nossas escolhas, de nossos erros. Né? E muitas vezes nem só do nosso, mas sim de toda a humanidade. Né? Então não é que Deus é culpado por causa disso e daquilo. Então a gente deve relatar, colocar para fora todos os sentimentos do que passa, mesmo seja bom, seja ruim, mas lembrar que Deus não é culpado. Agora tem outra reflexão desse salmo. Aqui, nesse salmo de oração, sempre é a prece, sempre é a fala do salmista, mas nunca tem assim a resposta de Deus. Deus nunca responde. O que a gente deve fazer quando aparentemente Deus não responde? Quando Deus fica em silêncio? O que é que vocês acham? Por que às vezes parece que Deus fica em silêncio? Como é que a gente deve reagir a esse silêncio de Deus? Eu já tive várias experiências de se sentir que Deus não me respondeu. Mas no final do processo, eu me dei conta que eu já tinha resposta. Às vezes a gente está com os olhos tão fixados em outra coisa que a gente não vê que Deus já está com a resposta ali pertinho para a gente, né? Exatamente. Ele usa até as nossas próprias palavras para responder às nossas indignações. A gente orando, aí no final da oração a gente mesmo fala alguma coisa, tá, é mesmo, ó. Eu estou falando, realmente, é verdade. Eu mesmo falei aqui, ó. Acontece. Eu penso assim, se a gente ora, se a gente percebe que Deus está em silêncio, a gente deve desconfiar. Porque sempre Eu penso também assim, que sempre uma coisa é certa. Quando a gente ora, relatando a Deus alguma situação, ou indignado com alguma situação, a gente está com a porta do nosso coração aberta para o Espírito Santo. Porque a gente escolheu contatar a Deus. Quando a gente rejeita o Espírito Santo, a gente passa por problemas e negligencia até de falar para Deus. Esquece de orar, estou cheio de problemas, não ora.
Mas quando a gente conversa com Deus, mesmo em meus problemas, o Espírito Santo vai resolvendo. Enquanto a gente está orando, o Espírito Santo está trabalhando. E usa até as nossas palavras, usa coisas inesperadas para consertar aquilo que a gente está achando que é um problema, mas já foi resolvido. Ontem, a chuva de ontem, eu creio que foi solução para alguns problemas que a gente não imaginou que seria. Mas eu imagino que foi alguns problemas. Talvez de alguém que não ia para o evangelismo porque ele não gostou de alguma coisa, teve algum problema, e aí choveu, vai servir como uma tréguazinha para lembrar, para hoje receber uma visita, e hoje realmente é. Então, eu também pensei nisso. A gente não consegue imaginar os propósitos de Deus. A gente só às vezes fica pensando, mas Senhor, hoje era a lição tal, e aí choveu. Mas não entende. O Espírito Santo ficou trabalhando, a gente ficou em casa, guardado da chuva, mas o Espírito Santo estava lá, trabalhando nos corações de cada um. Sabemos da resposta e fugimos dela. Não, a gente sabe dela. A gente quer tomar uma decisão, mas sabe que a decisão não é certa. Eu sei qual é a resposta certa, mas eu fico fugindo da resposta porque eu quero tomar uma decisão errada. Então assim o Espírito Santo... Tipo Balaão, não era? Tipo Balaão, fugindo da presença de Deus, fugindo... Ele sabia que não devia ir amaldiçoar o povo, mas... faz o contrário, né? Então isso é não deixar o Espírito Santo trabalhar. E é tanto que quando a gente não permite que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, ele vai usar outras ferramentas para impedir você aquilo ali. É tanto que o anjo usou a jumenta para falar. Para falar para ver se ele se tocava, e ele falou com a jumenta e respondeu a jumenta e desceu o cacete na pobre e continuou, porque ele estava tão cego pelo dinheiro que não estava vendo que uma jumenta estava falando com ele. Pois é. Mas esse não é o único salmo. Nós aprendemos muitas lições só de um salmo. Mas tem mais 3. O próximo vai mostrar uma outra lição muito importante. Nós vimos orações de seres humanos. Mas agora vamos ver a oração do próprio Deus. Legal. Uma oração de Deus. Essa também não. Jesus orou. Salmo 22, verso 1. Vou ler esse verso, quero que você me diga onde mais vocês viram esse verso na Bíblia. Quem é que diz esse verso lá na frente? Deus meu, por que me desampararam? Quem foi mais que disse isso quando estava perto de morrer? Exatamente. Então você vê que esse salmo de oração serve tanto para nós e eles serviram para Jesus no momento da sua morte. E olha, se você ler o Salmo 22, você encontra várias referências a Jesus. Esse é um salmo de Jesus. Olha aí, olha o verso agora, o verso 7. Todos os que me veem zombam de mim. Fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confio no Senhor, Ele que me livre. Salve, pois nele tem prazer. Olha aí. O que o salmista está dizendo? Olha, todo mundo que passa por mim zomba da minha situação, dizendo: olha, você confiou em Deus, deixa que Deus vem livrar você. Onde foi mais que outra pessoa também passou por isso na Bíblia? Em que ele estava lá morrendo e os outros passavam e zombavam dele, dizendo: ó, se você é o Messias, salve daqui mesmo. Não era filho de Deus? Você não é filho de Deus? Outro verso, verso 16. Anjos me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Olha aí. Quem foi mais que teve as mãos e os pés traspassados? Olha o verso 17. Eu posso contar todos os meus ossos, e os meus inimigos estão olhando
rapaz. Olha aí, referência. Esse é um salmo de Cristo. Então, esse salmo aqui é o que Jesus passou lá na cruz. Teve as suas roupas repartidas e fizeram um sorteio com as roupas de Jesus. Agora olha também o verso 12. Ou melhor, o verso 14. Também tem uma profecia no verso 14, olha. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Olha, tem duas referências só nessas duas frases. 14. Esse também tem a ver com o momento da morte de Jesus. Quem consegue lembrar o que foi que aconteceu com Jesus, que lembra isso aqui, derramei-me como água. Quando Jesus morreu, veio um soldado e furou ele com uma lança. O que foi que saiu do corpo de Jesus? Vamos ver? Quem não conhece essa parte, vamos ver? Lá em João. Mas também derramei como água, também porque o sangue dele saiu todo do corpo. Ele perdeu todo o seu sangue. Ele ficou. Quem não conhece, vamos ver? Capítulo 19, verso. Mateus? João 19. João 19, verso 34. O que aconteceu no momento da morte de Jesus? Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu Sangue e água. sangue e água. Todo o sangue de Jesus saiu naquele dia. Porque um estudo científico mostra que o coração de Jesus explodiu ali no momento da sua morte. De tanto peso na consciência, tanto peso dos pecados na sua cabeça, que estava sobrecarregando ele, e por ter passado 12 horas sem comer, sem beber, sendo torturado, e seu sangue saindo do seu corpo, o coração dele explodiu. E no momento que explodiu, saiu sangue e água. O soldado atravessou ele com a lança. E tudo isso você viu lá no Salmo 22. Derramei como água. Verso 22, 14. E os salmos tinham sido escritos há mais de 1000 anos antes de Jesus, né? E todos os meus ossos desconjuntaram. Acho que vocês, não sei se assistiram a Paixão de Cristo, mas vocês veem que lá no momento da crucifixão, para ele poder caber ali na cruz, ele foi Desconjuntado. os ossos desconjuntados para poder ele ser Agora não foram quebrados, né? quebrados. Mas desconjuntou junto. Não era para ele. Também tem a questão do peso. O peso segurando só pelas mãos, aí a carga escola os ombros. Desde a pessoa lá. Não sei se vocês sabem, mas nos filmes mostra que foi na mão, mas provavelmente foi aqui, ó, no pulso, para que a dor fosse maior ainda, porque sendo na mão, não tinha muita sustentação. Se ele ficasse Ia se pendurado, rasgar. ia se rasgar, ia passar assim o prego. E sendo aqui, tinha um pouquinho mais de sustentação, mas doía mais para a pessoa, porque ficava bem no nervo. Então era como se ele ficasse levando um choque toda hora. Toda vez que ele estava respirar, ele tinha aquele choque ali no nervo, porque o prego estava bem no meio do sistema nervoso. Então, gente, como é que você se sente sabendo que Jesus passa pelas mesmas coisas que você e até pior? Passou por coisas piores do que você passa. Qual é a sensação que vem sobre você? Uma fonte de gratidão. As coisas que a gente faz não chega nem aos pés, É. não é nada. A maior parte é pantinho. A maior parte é pantinho. Se a gente olhar para a cruz, a gente diz, meu Deus, por que eu estou reclamando? Então, toda vez que você passar por uma situação difícil, você sabe muito mais de Jesus sofreu por mim. Então eu não posso reclamar, eu não posso. Eu posso falar com Deus, eu posso mostrar a minha situação, mas sempre lembre que o seu Redentor sofreu muito mais por você e ele oferece a vida eterna para você. Amém. Então, olha, vamos para outro salmo. Esse salmo já é profundo bastante, né, para a gente repetir. Vamos ao capítulo 13.
13 também é um salmo de oração. E você vê que o subtítulo dele já diz uma coisa muito importante. Qual é o subtítulo do Salmo 13? Oração de fé. No caso é o título, né? É o título dele. Oração de fé. Versos 1 e 2. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Então, olha, existe aqui essa expressão até quando, é diferente do porquê. Toda vez que aparece um porquê, geralmente é na tentativa de entender por que Deus agiu de certa maneira e por que Deus deixou de agir. Quando a gente fala o porquê. Mas o até quando, ele mostra que a pessoa confia em Deus, mas ela está em dúvida de quanto tempo ela vai esperar para ver Deus agir. Ela acredita que Deus um dia vai agir, mas quando ele vai agir? Mostra uma certa dúvida sobre o tempo de Deus. Eu pergunto, por que Deus às vezes pede para a gente esperar? Por que às vezes Deus não cumpre as coisas na mesma hora? Por que às vezes Deus pede para a gente esperar um tempo para ver nosso pedido ser atendido? São as E toda a vida é nesse mesmo lugar. Nunca é do lado de lá. É sempre aqui. Cada posição do sol. Dá essas preguiças. É? Então, uma vez, quando o povo de Israel chegou em Canaã, Moisés queria entrar em Canaã junto. Só que Deus disse: olha, você vai subir nesse monte, você vai poder ver Canaã todinho, mas você não vai entrar. Moisés disse: por que eu não posso entrar? Por que todo mundo vai poder entrar em Canaã e eu não vou poder? Então por que Deus às vezes pede para a gente esperar? Por que às vezes Deus responde de uma maneira que a gente às vezes não gosta? Nem sempre a gente está preparado. Em nosso momentâneo sofrimento, Deus pode usar a nossa resignação e a nossa confiança para levar alguém ao arrependimento, levar alguém a perceber a mão dele agindo na nossa vida. Então você vê, mesmo que a gente às vezes ache que as promessas de Deus demoram muito para se cumprir, por mais que às vezes na nossa oração a gente faça essas mesmas perguntas que o salmista fez: até quando, Senhor, eu vou sofrer? Até quando eu vou ter que esperar o Senhor voltar? Qual deve ser a nossa resposta? Versos 5 e 6. Quanto a mim, eu confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Amém. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito. Muito bem. Se Deus tem agido e tem feito muito bem por nós todos os dias, é sinal que nós podemos esperar mais um tempinho. Que na hora certa, no tempo dele, Ele vai cumprir sua promessa. Verdade. Tiago 1,17 é um conforto muito grande também. Ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação nem sombra de mudança. Ou seja, se Deus foi bom no passado, Ele é bom hoje. Confiemos nele, que tudo que é bom vem dele. E Ele não desampara os seus. Ele não muda. Pois é, exatamente. E o último salmo que a lição traz aqui é o Salmo 60. Salmo 60. O salmo é o Salmo
título bem explicativo. Aí, olha, pra gente se situar, quando foi que esse salmo foi escrito, tem uns pedidos aí. Hino de Davi, vou pular essa mais pequena. Hino de Davi para ensinar. Olha aí, está dizendo. A ensinar. Eu acho que na antiga tem hino didático, né? Acho que é. Didático quer dizer algo que ensina. Quando Davi lutou contra os sírios da Mesopotâmia e de Zorá, e quando Joabe, regressando, derrotou todos os Olha aí, deu um detalhe, deu uma história aí bem Deu. contextualizada, né? Tudo uma abertura, né? Então, olha, esse salmo é um salmo assim que Davi conta o seu problema, mas não de uma maneira assim genérica. Ele especifica o seu problema para Deus. Ele especifica o que ele estava passando. Quando você vê, por exemplo, o verso 6 ou o verso 8, ele diz a situação que ele estava passando, ele diz todos os detalhes para Deus. Deus falou na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém, medirei o vale de Sucote, Gileade é meu, e meu também é Manassés, Efraim meu capacete, Judá meu cetro, Moabe, porém, a minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia eu jubilarei. Verso 9. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Então, esse salmo, ele é um salmo que Davi, ele conta o seu problema para Deus, todos os detalhes. O que a gente tira disso para a nossa vida? Às vezes, na nossa oração, a gente generaliza o que a gente está passando, a gente fala de maneira assim, bem solta. Mas eu sei que a gente conta o nosso problema com detalhes. Aí você pergunta, mas se Deus sabe de tudo, por que eu tenho que contar todos os detalhes para ele? O que vocês acham? Deus já sabe o que você vai falar, Deus conhece o que você está passando, mas por que na oração a gente tem que contar tudo, confessar cada detalhe do nosso dia para ele? Exatamente. O amigo, ele é de confiança, ele pode observar. Exatamente. Agora, uma lição que a gente tira de todos esses salmos, vamos encerrar agora. Todos esses salmos começam ali com o salmista contando a sua situação, falando ali a sua realidade, desabafando com Deus, até dizendo aquelas palavras que a gente geralmente não usa, sendo bem sincero até demais, né? Mas sempre no final do salmo ele termina com esperança. Por quê? Porque na nossa oração, o que é que acontece? A gente está ali falando com Deus e quando a gente termina de orar, Deus nos restaura, Deus nos cura, Deus nos transforma. Amém. Então toda vez que termina o salmo, por mais que ele tenha começado de uma maneira bem triste, ele sempre termina feliz. Ele sempre termina com aquela luz, aquela esperança no final. Então, olha, Davi contou que ele estava passando por essa guerra, contou o seu problema para Deus, e no final o que é que diz? Versos 11 e 12. Presta-nos auxílio na angústia, pois vamos socorro humano. Ou seja, eu não posso mais contar com nenhum ser humano, só posso contar com o Senhor. E agora eu vou ler que nem o presidente da missão. Deus, faremos o quê? Proezas. Pois Ele mesmo pisará os nossos adversários. Amém? Amém. Então a certeza que Deus nos dá, que se estivermos com Ele, nós faremos proezas. O que é uma proeza? É algo admirável, algo surpreendente. Inesperado. Algo que sem ele eu não faria. Proeza é uma coisa que eu não faço sozinho. Eu só faço sempre. Então Deus faz de nós mais que vencedores. Amém. Ele nos faz fazer coisas extraordinárias. Amém. Nossos inimigos, nossos problemas, é Ele quem pisa. É Ele quem destrói nossos problemas por nós. Amém? Amém. Essa é a certeza que os salmos passam. Às vezes a gente espera, às vezes a gente passa por
dificuldades, mas ele conta para Deus deles, deixa comigo, apenas me siga, apenas esteja do meu lado, eu cuido disso para você. Amém? Amém. Essa é a certeza dos salmos, que essa certeza esteja no seu coração. Amém. Quem quer orar? Pode usar as palavras dos salmos. Todos nós queremos. Bondoso Deus, Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Sim, Deus. Nós exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor nos oferece a cada dia mensagens, promessas, luz, consolo, conforto, segurança, esperança, fé. Sim, Senhor. É somente isso que nós precisamos. Verdade. Agora o Senhor sabe que cada um aqui tem suas dúvidas, tem suas dificuldades, seus conflitos. Nós aqui nesse mundo, Senhor, nesse mundo de trevas, de problemas, nós não passamos ilesos, nós não estamos isentos de enfrentarmos dificuldades, assim como o salmista, como o teu povo no passado. Verdade. Todos nós estamos aqui atravessando o vale da sombra da morte. Mas nós precisamos, Senhor, confiar cada vez mais. Porque mesmo no vale da sombra da morte, que algum de nós chegue a passar, o Senhor está conosco. Amém. Que a nossa fé seja fortalecida unicamente na tua palavra. Sim, Porque Deus. ela é a fonte da força e da fé. E na tua palavra nós encontramos o Senhor e a vida eterna. Amém. Abençoe essa escola sabatina que nós terminamos de estudar. E agora dirija a mensagem do culto, em nome de Jesus. Amém. Amém.